Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 66. Necessidades emocionais. Razão da existência. A lei de Deus é a lei do amor. Ele vos circundou de beleza a fim de ensinar-vos que não fostes colocados na terra apenas para labutar pelo próprio eu, cavar e construir, mourejar e correr, mas tornar a vida humana luminosa e feliz e bela com o amor de Cristo, para com as flores alegrar a vida dos outros, mediante o ministério do amor. O amor satisfaz a necessidade interior. O amor precisa ser o móvel de ação. Amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão. Isto unicamente pode torná-lo e guardá-lo inabalável, habilitá-lo a resistir às provas e tentações. Cultivar o amor. O amor a Deus e amor uns pelos outros deve ser cultivado, pois é tão precioso como o ouro. Precisamos agora representar da melhor das maneiras possíveis a espécie de religião pura e incontaminada, que tanto em sua natureza como em seus requisitos é o oposto do egoísmo. O amor tal qual Cristo exemplificou é incomparável. Seu valor está acima do ouro ou prata, ou de pedras preciosas. O amor que Cristo possuiu deve ser motivo de orações e de busca. O cristão que o possui tem um caráter acima de todas as fraquezas humanas. Todos precisam do amor. A razão de haver no mundo tantos homens e mulheres de coração duro está em que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza e tem sido desaconselhada e reprimida. A parte melhor da natureza das pessoas dessa classe foi pervertida e atrofiada na infância. E a menos que os raios de luz divina possam fundir sua frieza e coração duro e egoísta, a felicidade dessas pessoas já sepultada para sempre. Se quisermos ter coração terno, como Jesus demonstrou quando na terra, e santificada comiseração, como os anjos têm para com os mortais pecadores, temos de cultivar a comiseração que têm as crianças, que são a simplicidade em pessoa. O coração, fonte de amor. Nem o irmão nem a irmã K têm experiência em fazer sacrifícios em favor da verdade, em ser ricos de boas obras, juntando tesouro no céu. Sua compaixão, cuidado e paciência não foram postos em exercício por crianças dependentes, amorosas. Consultaram suas próprias egoístas conveniências. Seu coração não tem sido uma fonte a expedir as vivas correntes de ternura e afeição. Em ser uma bênção aos outros por meio de bondosas palavras de amor e atos de misericórdia e benevolência, teriam eles mesmos experimentado uma bênção. Têm sido demasiado estreitos em sua esfera de utilidade. O amor do próprio eu destrói a paz. É o amor do próprio eu que destrói a paz. Enquanto o eu está bem vivo, estamos continuamente prontos a preservá-lo de mortificação e insulto. Mas se estamos mortos e nossa vida escondida com Cristo em Deus, não levaremos a sério as desatenções e indiferenças. Seremos surdos às censuras e cegos à zombaria e ao insulto. A caridade, amor, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. 1 Coríntios 13, versos de 4 a 8. A segurança, baseada no reto pensar. Necessitamos de ter um constante sentimento do poder enobrecedor dos pensamentos puros. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para toda a alma. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, verso 7. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que parecia a princípio difícil, torna-se fácil pela repetição constante, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Se quisermos, podemos afastar-nos de tudo que é baixo e inferior.
e elevar-nos para uma alta norma, podemos ser respeitados pelos homens e amados por Deus. A falta de afeição deprava. O Senhor apresentou a Israel os resultados de entreter em comunicação com os espíritos maus. Nas abominações dos cananeus, eles eram sem afeição natural, idólatras, adúlteros, homicidas e abomináveis por todo o pensamento corrupto e prática revoltante. O fruto da maldade é a morte. O espírito de ódio e de vingança originou-se com Satanás, e isto levou a fazer matar o Filho de Deus. Quem quer que acaricie a malícia ou a falta de bondade está nutrindo o mesmo espírito, e seus frutos são para a morte. No pensamento de vingança jaz encoberta a má ação, da mesma maneira que a árvore está na semente. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3, verso 15. Necessidade de associação. Muitos poderiam ser guardados de influências pecaminosas se rodeassem de boa companhia e lhes fossem dirigidas palavras de bondade e amor. É natural buscar companhia. É natural buscar companheirismo. Todos encontrarão companheiros ou os farão. E exatamente na medida da força da amizade será o grau de influência exercida pelos amigos uns nos outros para bem ou para mal. Todos terão amigos e influenciarão e serão influenciados. Misterioso é o laço que liga entre si os corações humanos, de modo que os gostos, os sentimentos e os princípios das duas pessoas ficam intimamente associados. Um apanha o espírito e copia as maneiras e as ações do outro. Como a cera toma a forma do sinete, assim a mente recebe a impressão produzida pelo intercâmbio e o convívio. Talvez a influência seja inconsciente, todavia não será menos poderosa. O homem formado para a companhia. O Senhor formou o homem para ter companhia, e é seu desígnio que sejamos imbuídos da mesma bondosa e amável natureza de Cristo, e pela associação sejamos ligados uns aos outros em íntimo relacionamento, como filhos de Deus, trabalhando para o tempo e a eternidade. O orgulho destrói o companheirismo. Viam os inimigos de Cristo que a majestade, a pureza e beleza da verdade, com sua profunda e branda influência, estavam tomando posse de muitos espíritos. Ele estava derribando a parede divisória que tão lisonjeira era o seu orgulho e exclusivismo, e temiam que, caso isso fosse permitido, deles afastasse inteiramente o povo. Seguiam-no, portanto, com decidida hostilidade, esperando encontrar ocasião para fazê-lo cair no desagrado das multidões, habilitando assim o sinédrio a conseguir sua condenação à morte. Companhia e caráter. Com razão se tem dito: dize-me com quem andas, e te direi quem és. O jovem deixa de compreender quão afetados são ao mesmo tempo seu caráter e sua reputação pela escolha que faz de companheiros. A pessoa busca a companhia daqueles cujos gostos, hábitos e modos de proceder têm afinidades com os seus. Os que preferem a sociedade dos ignorantes e viciosos à dos sábios e bons mostram ser defeituoso seu próprio caráter. Seus gostos e hábitos podem a princípio ser inteiramente diversos dos hábitos e gostos daqueles cuja companhia procuram. À medida, porém, que se misturam com essa classe, seus pensamentos e sentimentos mudam, sacrificam os princípios retos e insensivelmente, mas de maneira inevitável, descem ao nível dos companheiros. Como uma corrente participa sempre das propriedades do solo através do qual corre, do mesmo modo os princípios e hábitos dos jovens se mancham invariavelmente com o caráter dos companheiros com que se imiscuem. Um relacionamento que todos devem manter. Deus nos uniu como membros de uma família, e este relacionamento todos são obrigados a manter. Há serviços que devemos aos outros e que não podemos passar por alto e ao mesmo tempo guardar os mandamentos. Viver, pensar e agir só em benefício próprio é tornar-se inútil como servo de Deus.
Títulos sonoros e grandes talentos não são necessários para sermos bons cidadãos e cristãos exemplares. Laço de união. O laço terrestre mais terno é o que existe entre mãe e filho. Este é mais de pronto impressionado pela vida e exemplo da mãe do que pelos do pai, pois une-os um laço mais forte e terno. As mães têm pesada responsabilidade. Feliz eu me sentiria se pudesse impressioná-las com a obra que elas podem fazer em moldar a mente dos filhos. Cristo, o maior amigo. Grande importância é ligada a nossas associações. Podemos formar muitas que são agradáveis e ajudam, mas nenhuma é tão preciosa como essa pela qual o homem finito é levado em comunhão com o infinito Deus. Quando assim unidos, as palavras de Cristo permanecem em nós. O resultado será um coração purificado, uma vida circunspecta e um caráter sem defeito. Mas é tão somente conhecendo a Cristo e a Ele nos associando que nos podemos tornar semelhantes a Ele, o único exemplo irrepreensível. Conforto para a mente, paz para a alma. O médico que pode provar-se digno de ser colocado como médico principal numa casa de saúde fará uma grande obra. Mas sua obra em linhas religiosas deve ser de tal natureza que o divino antídoto para alívio das almas carregadas de pecados seja apresentado aos pacientes. Todo médico deve compreender que esse trabalho deve ser efetuado com ternura e prudência. Em nossas instituições em que são internados pacientes para tratamento, as confortantes palavras de verdade pronunciadas aos enfermos muitas vezes serão um meio para acalmar a mente e restaurar a paz à alma. Dom de Deus. Todo bom impulso ou aspiração é um dom de Deus. A fé recebe de Deus aquela vida que somente pode produzir o verdadeiro crescimento e eficiência. A satisfação íntima do reto proceder. A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas, e da mesma maneira ele considera todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar essa pretensão de Satanás. Foi para dar com sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma de humanidade. Todos os que aceitam este princípio devem ser obreiros juntamente com ele e demonstrar na vida prática esse princípio. Escolher o que é reto porque é reto, estar pela verdade ainda que isto importe no sofrimento e sacrifício, esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Quanto à confiança e cooperação, o mundo está em dívida com a lei de Deus. Tudo que contribui para que a confiança e a cooperação sejam possíveis deve um mundo à lei de Deus, conforme se acha em sua palavra e ainda se encontra delineada em traços muitas vezes obscuros no coração dos homens. Êxito vivo ou dinheiro? Ao colocar-se na justa relação para com Deus, teremos êxito onde quer que formos. E é êxito o que queremos, não dinheiro. Êxito vivo. E Deus nos dará porque sabe tudo a respeito de nossa abnegação. Conhece todo o sacrifício que fazemos. Talvez penseis que vossa abnegação não faz nenhuma diferença, que deveis receber mais consideração e assim por diante. Faz, porém, grande diferença para com o Senhor. Tem-me sido repetidamente mostrado que quando as pessoas começam a procurar vencimentos mais e mais altos, penetra-lhes na vida cristã algo que as coloca em posição em que não mais se encontram em terreno vantajoso. Mas quando recebem um ganho que traz o cunho de seu sacrifício, Deus lhes vê a abnegação e dá-lhes êxito e vitória. Isto me tem sido apresentado repetidamente. O Senhor que vê em oculto recompensará publicamente todo o sacrifício que seus provados servos têm estado dispostos a fazer. Segurança não em riquezas. Muitos pensam encontrar segurança nas riquezas terrenas.
Mas Cristo procura remover-lhes dos olhos o argueiro que lhes empana a visão, habilitando-os assim a ver o inexcedível e eterno peso de glória. Eles tomam fantasmas por realidades e perdem de vista as glórias do mundo eterno. Cristo os convida a estender o olhar para além do presente e acrescentar eternidade à sua visão. Confiança em Deus é verdadeira segurança. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas, e que caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscada com as suas forças, pronto para destruir todos os que se arriscam a penetrar em seu terreno. Unicamente com humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos, poderemos achar-nos seguros. Deus oferece segurança. Deus deseja que escolhamos o celestial em vez do terreno. Abre-nos as possibilidades de uma inversão celeste. Deseja prover encorajamento para nossas mais elevadas aspirações e segurança para nosso mais dileto tesouro. Declara: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Isaías 13, verso 12. Quando forem consumidas as riquezas que a traça devora e a ferrugem corrói, os seguidores de Cristo poderão rejubilar-se em seu tesouro celeste, em suas riquezas imperecíveis. A santificadora influência da verdade. A única segurança para qualquer alma está em pensar corretamente. Devemos usar cada um dos meios que Deus colocou ao nosso alcance para o governo e cultivo de nossos pensamentos. Temos de pôr a mente em harmonia com o seu pensar. Sua verdade nos santificará corpo, alma e espírito, e seremos habilitados a erguer-nos acima da tentação. As palavras que proferimos serão palavras sábias. A verdade aplicada melhora a saúde. Quando homens que condescenderam com hábitos errôneos e práticas pecaminosas se rendem ao poder da verdade divina, a aplicação dessa verdade ao coração reaviva as faculdades morais que pareciam haver sido paralisadas. O recebedor possui compreensão mais clara, mais vigorosa que anteriormente ao haver ele firmado a alma à rocha eterna. Mesmo sua saúde física melhora ao sentir sua segurança em Cristo. A bênção especial de Deus a repousar sobre o recebedor é em si mesma saúde e força. Alívio do sentimento de culpa. O paralítico encontrou em Cristo tanto a cura da alma como a do corpo. Ele necessitava a saúde da alma antes de poder apreciar a do corpo. Antes de poder ser curar a enfermidade física, Cristo precisava dar alívio à mente e purificar do pecado a alma. Esta lição não deve ser passada por alto. Existem hoje milhares de pessoas a sofrer de moléstias físicas, as quais, como o paralítico, estão ansiando a mensagem: perdoados te são os teus pecados. O fardo do pecado, com seu desassossego e desejos não satisfeitos, é o fundamento de sua doença. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o médico da alma. A paz que tão somente ele pode comunicar restituiria vigor à mente e saúde ao corpo. Forças para o vosso dia. Anjos, que farão por vós o que não poderíeis efetuar por vós mesmos, aguardam-vos a cooperação. Esperam que correspondais à atração de Cristo sobre vós. Aproximai-vos de Deus e uns dos outros. Pelo desejo, pela oração silenciosa, pela resistência às influências satânicas, ponde a vossa vontade ao lado da vontade de Deus. Enquanto tiverdes um só desejo de resistir ao diabo e orardes sinceramente: livra-me de cair em tentação, tereis resistência para o dia. É a obra dos anjos celestes aproximarem-se bem dos tentados, dos provados, dos sofredores. Eles trabalham longa e infatigavelmente para salvar as almas por quem Cristo morreu.